O tema da aula de hoje é sobre a enfermagem e o outro. Quando a gente fala o outro, a gente está se referindo a quem? Primeiramente, ao paciente. Isso também inclui os familiares desse paciente, né? Que muitas das vezes esses pacientes são acompanhados por alguém da família, por um amigo, por um vizinho. Então a gente trata o paciente, mas também, né, tem que estar relacionando aquele tratamento e dando assistência também à pessoa que está com o paciente. Querendo ou não, a gente dá uma assistência, né, psicológica, a gente dá notícias, explicamos procedimentos. Então isso é bastante importante para a dinâmica do cuidar com o outro. Então, em relação ao técnico de enfermagem e o outro, né? Quando a gente se fala, né, em pessoas doentes e que precisam de acompanhamento médico, né? Pode ser no hospital, no domicílio. Essa relação entre o técnico de enfermagem e o paciente, ela é de suma importância para a recuperação mais rápida e tranquila. E por enfrentarem o árduo desafio de estarem impossibilitados de realizar seus afazeres, esses pacientes, eles precisam bastante de um cuidado humano. Então, vale ainda ressaltar a importância do técnico de enfermagem também para os familiares do paciente, pois ele passa a ser um grande aliado de apoio humanizado e profissional. Como eu falei na aula inicial, há uma relação da psicologia com a enfermagem. Então, o profissional vai escolher que caminho ele vai seguir, tá? Se é o caminho um ou o caminho 2. Então, o profissional da saúde, ele deve entender que seu ofício vai além de cumprir horário, né, de respeitar normas do trabalho, entre outras responsabilidades. Então, lidar com vida, gente, lidar com seres humanos demanda, acima de tudo, o quê? Um posicionamento, né, individualizado com estima e apreço pelos aqueles pacientes. Então, ao técnico de enfermagem compete o quê? Respeitar a individualidade, né, de seus pacientes, não os vendo somente como um ou mais para cuidar, né? Ah, é mais um paciente que eu vou cuidar. Não. E esse profissional deve buscar o quê? Uma proximidade ao tratar cada um, considerando o quê? Sempre as necessidades físicas e emocionais. Então, qual segmento será que a pessoa vai seguir? Tratar o doente como um paciente passivo e ver a doença como um fator único, que pode ser retirada com medicamentos e procedimentos? Será que ele vai ativar o modo robô dele? Ou percebe que, além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos, que se influenciam e que contribuem para o surgimento de novas doenças. Então, cada um vai tentar, da sua forma, agir com o paciente, ou seguir o primeiro caminho ou o segundo caminho. O imaginário e o adoecer. Então, a psicologia ela busca compreender três pontos principais. Os fatores subjetivos, né, que estão relacionados à enfermidade, ao adoecer e ao sofrimento decorrente, a vivência do real e o imaginário da pessoa, e como a doença afeta o imaginário, o significado existencial da pessoa e a percepção que tem de si mesma. Então, cada pessoa ela reage, né? Pode ser a mesma doença, mas cada paciente vai reagir de um modo diferente, né? De um modo diferente, de acordo com o psicológico, de acordo com o emocional que ele tem. Então, tem pessoas que vão reagir de forma mais positiva, tem pessoas que vão reagir de forma mais negativa. Então, vai depender de cada pessoa. E o que o adoecer nos revela, né? Nem sempre a gente fica atento a isso. A gente fica tão no automático, né? Quando a gente é profissional e também quando a gente é paciente, que a gente não pensa muito nessas coisas. Então, o extremo desamparo, que é o destino humano, porque a gente nasce, a gente cresce, né? Isso se reproduz e morre. Porém, a gente nunca espera que vai ficar doente, a gente não quer estar doente. Então, assim, o ser humano, sim, é passível de adoecer, com certeza. A fragilidade da condição humana. Então, assim, o nosso corpo, gente, é uma matéria. O nosso corpo está bem hoje, mas acontece algum acidente. Então, assim, uma batida de carro. Então, assim, dependendo da batida, o que for,
você tem uma hemorragia, você tem fraturas. Então, o nosso corpo, gente, ele é frágil. Qualquer coisa que acontecer com ele, cair de uma determinada altura, uma batida, uma queda, pode danificá-lo. Sofrimento físico e sofrimento psicológico, né? Já não basta a questão do físico do paciente está do jeito que está quando ele está doente. Mas se ele não souber lidar com isso, se alguém não tiver disposto a ajudá-lo psicologicamente, o seu estado mental também estará doente. A doença é muito maior que os sintomas físicos, certo? A hospitalização obriga a pessoa a repensar a sua realidade existencial. Então, quantas pessoas não começam a dar mais valor à vida a partir do momento que estão hospitalizadas? Né? Principalmente pessoas que estão com doenças, né, incuráveis, doenças que está em estado terminal. Então elas ficam repensando: ah, eu poderia ter aproveitado isso, eu poderia ter feito isso, a minha vida deveria ter sido daquele jeito. Elas pensam sobre isso. Então, gente, o adoecer, no geral, ele nos revela, né, as necessidades fisiológicas que todo ser humano tem, né, no tratamento da sua doença e as demandas psicológicas que eles precisam. Todo mundo precisa dessa demanda psicológica. Não só o paciente que está ali doente, mas também nós, profissionais da enfermagem. O hospital e a coisificação do cuidado. Predomínio de intervenções técnicas, mecânicas e coisificadoras do ser humano. Então, a gente sabe que quando a gente fala em hospital, a gente está falando de um tratamento, né, mecanizado. A gente sabe que o pessoal vai estar ali para aplicar medicamento, para realizar, sei lá, uma tomografia, um raio-x. Não vai ser algo acolhedor, né? Igual, por exemplo, numa atenção básica à saúde, que qualquer usuário chega no postinho de saúde e tem o que a gente chama de demanda espontânea. Ele chega e a gente tem que atender qualquer hora que seja. Atender e ver as necessidades dele. Então, enquanto a atenção básica tem algo mais integral, humanizado, o hospital não tem essa definição, ele não tem esse foco, né? Infelizmente. Não há espaço para as demandas subjetivas, que são as demandas dos pensamentos do paciente, das suas necessidades psicológicas, né? Aquilo que a gente não vê, mas que o paciente sente. Há uma ênfase no utilitarismo financeiro, no pragmatismo do cuidado. Então, assim, o hospital recebe verba, compra material, faz exame, faz todas as anotações, papelada para enviar, para prestar todas as devidas contas que foram gastas e tudo mais. Então, assim, quanto mais pacientes se tem, mais recebem verba. Então, assim, algo focado muito no trabalho mecânico e também no dinheiro. Tem a questão também das rotinas e procedimentos robóticos. A gente sabe que, infelizmente, o pessoal, né, da enfermagem, enfermeiros, auxiliares e técnicos, eles trabalham muito, tem uma carga horária de trabalho bastante, né, excessiva. Então, assim, querendo ou não, meio que fica algo muito mecanizado. Se tem muitos pacientes, muitas medicações, não tem nem tempo de você parar e dar um apoio moral psicológico ao paciente, porque são tantos, né? A pessoa chega, dá bom dia, boa tarde, boa noite, aplica o medicamento, diz para que serve e vai embora. Infelizmente é assim. Muitas vezes não é nem porque o profissional quer, mas é porque as condições, o meio que ele trabalha não permite isso, de dar um suporte maior para esse paciente. E o paciente, né, como passivo, né? É aquela pessoa, aquele ser humano que vai chegar lá querendo ser tratado, né, na sua doença física. A gente vai lá, o médico prescreve, o enfermeiro prescreve os cuidados de enfermagem, o técnico aplica os cuidados de enfermagem e a prescrição dos medicamentos pelo médico e pronto, fez tudo, pronto. Vai embora para casa, né? Então, gente, é muito difícil, né? A gente pensar nisso e ver que cada vez mais, infelizmente, não se há muito o que fazer em relação às condições de trabalho que eles nos colocam. Né? A gente tenta ao máximo dar um trabalho, prestar um trabalho humanizado para esses pacientes, mas infelizmente são muitos pacientes, né? Mas isso não nos impede nunca que a gente chegue, né? Mesmo que a gente não esteja feliz e satisfeito, que a gente chegue no paciente com uma cara, né, aparentemente para ele de esperança, de luz, né? Que a gente dê um bom dia,
né, com uma voz firme, com uma voz de alegria. A gente explique para ele o procedimento que será feito, porque é nosso dever explicar o procedimento, falar como vai ser, realizar o procedimento e após isso dizer a ele que a gente está disponível, né, caso ele precise. Ele nos chame, né? Claro, às vezes a gente passa, olha o paciente, vê como ele está, principalmente se for um paciente mais frágil, por exemplo, tem muitos idosos que eles não têm acompanhante. Infelizmente acontece, vocês vão ver na vida profissional de vocês e até antes, acredito que nos estágios. Então, muitos idosos não têm acompanhante, então imagina o idoso ficar sozinho no hospital, sem acompanhante, e a gente não passar lá nem para ver como é que ele está. Então, a gente tem que fazer um esforço, sim, tem que tentar melhorar e sempre, cada vez mais, lutar pelos nossos direitos, né? Por melhores condições de trabalho, lutar para que a gente seja uma classe mais valorizada, certo? Enfermidade e subjetividade. Então, toda enfermidade é sempre ressignificada pela própria pessoa e uma experiência, né, uma vivência individual. Como eu falei, é a mesma doença, mas que pode reagir de diferente maneira no corpo de cada pessoa. Muitas vezes, dependendo da patologia, o psicológico ajuda muito, gente, na cura da doença. Então, há sim uma relação com o psicológico e com a melhoria do estado de saúde dos pacientes, dependendo do que ele vem apresentar. Então, a doença, né, ela vai dar um significado na vida da pessoa, positivo, negativo ou os dois, né, seus pontos positivos e negativos. Então, o que significa adoecer? Perder a fluidez e a rotina cotidiana e deixar de ser uma pessoa produtiva e útil. Quando a gente está bem, a gente consegue produzir. E às vezes a gente está bem de saúde e não consegue produzir. Produzir, que eu digo, é fazer atividades, podem ser atividades do curso, afazeres domésticos, autocuidado conosco mesmo. Então, quando a gente está doente, a maioria, pelo menos a maioria das pessoas, elas meio que deixam de fazer as coisas que elas estão acostumadas a fazer. Porque o corpo em si, ele vai pedir o quê? Vai pedir cama, vai pedir repouso, certo? Ele vai pedir uma pausa. Então a gente deixa de fazer aquilo que a gente estava habitualmente a fazer quando a gente adoece. Toda doença é única e vivenciada de forma única pela pessoa, como eu venho falando, e negar a dor do outro é negar a sua própria realidade. Então, gente, a gente nunca pode subestimar uma dor. Quando o paciente diz que está com dor, é porque ele está com dor. Ele pode não estar organicamente com dor, mas há o que a gente chama de dor psicológica. Às vezes o paciente, ele coloca na cabeça dele que está doendo, que ele vai morrer. Então, assim, a gente tem que tratar também não só a dor que ele sente, porque é algo muito subjetivo. A gente não tem um medidor de dor, certo? Então, assim, a gente não pode nunca negligenciar a dor do paciente. Pode ser onde for essa dor. Mesmo que seja uma dor psicológica, a gente não pode dizer, é frescura do paciente. Não, gente. Se ele está com dor, a gente tem que tentar fazer o máximo para melhorar aquela dor. Vocês vão ver uma aula sobre dor na disciplina de oncologia. A identidade e a doença. Representação que temos de nós mesmos, tem influências da história de vida, da imagem corporal, e a doença e a hospitalização podem gerar importantes modificações na identidade pessoal, ocasionando conflitos emocionais e crise de identidade. Então, dependendo da doença, né, que pode modificar o corpo do paciente, do visual, no visual dele, ele pode perder a sua identidade. Então, tem mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama. Então, quando elas realizam a cirurgia de mastectomia, que elas fazem a retirada, né, ou parcial, total, de uma mama ou das duas, elas meio que perdem a identidade. Tem muitas que não sabem lidar com isso. Então, elas deixam de ser elas mesmas, porque não tem mais a mama no local. Então, isso também é bastante importante a gente enfatizar para poder dar um suporte psicológico. Pessoas também que, por exemplo, sofrem acidentes e têm que amputar algum membro, também acabam meio que perdendo a identidade, principalmente aquelas que são mais frágeis psicologicamente. Então, gente, ainda continuando, né?
em relação aos cuidados do corpo e suas relações com a equipe de saúde. O cuidado do corpo, por parte do pessoal de enfermagem, inclui o quê? A manipulação do paciente mediante procedimentos e técnicas do ato de cuidar. Então, a gente tem a questão da intuição, da percepção e sensibilidade sobre o corpo do paciente. Então, é um assunto assim que é um tabu, porque é meio que complicado. Às vezes você vai precisar dar um banho no leite no paciente do sexo oposto e muitas das vezes esse paciente não permite. Então, se só tiver um profissional do sexo oposto disponível, infelizmente, é meio que complicado. Porque, por exemplo, tem pessoas, né, que têm religiões que não permitem, né? Não é que a religião não vai permitir, mas tipo, essa pessoa se sente constrangida, né? Uma mulher se sente constrangida se um homem tocar no seu corpo. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, respeitar a opinião de cada um, o desejo de cada um. A gente tenta ao máximo trocar, né, de técnico para realizar determinados procedimentos, né? Quando o paciente está inconsciente, aí é outra coisa, mas é o que a gente sempre enfatiza, sempre respeitar o corpo do paciente, mesmo ele lá inconsciente, sei lá, entubado, a gente tem que tratar o corpo dele, né, de maneira respeitosa. Quando for virar o paciente, né, fazer a mudança de decúbito, né, que é a mudança de posição, sempre fazer com cuidado, não é porque ele está ali inconsciente que ele não está sentindo. Tem pessoas sim em coma que escutam o que a gente fala, que quando acorda do coma, elas lembram. Então, sempre tratar o corpo do paciente e respeitar o máximo possível. Aqui são alguns aspectos psicoemocionais do trabalho em enfermagem. Então, gente, primeiramente, a gente, para cuidar do outro, para cuidar do paciente, a gente tem que cuidar primeiramente de si mesmo, certo? Então, ser enfermeiro é ser gente que cuida da gente, né? Ser gente que cuida de gente, né? Isso é segundo Wanda Horta. Então, quais são os fatores que influenciam o descuidado com si? Então, aqui já estou me referindo ao profissional de enfermagem. Pode ser auxiliar, pode ser o técnico, pode ser o enfermeiro. Então, o que é que faz com que ele, né, descuide de si e, consequentemente, não vai ter um cuidado com o outro, com o paciente? Grande carga de atribuições, então ter muita coisa para se fazer. Ah, tem 10 banhos no leito, tem 10 curativos, tenho que fazer a troca de cinco, trocar a fralda de 5 pacientes. Então, assim, gente, tem, sei lá, muitas medicações para fazer. Então, a grande carga de atribuições. O técnico de enfermagem ele realiza muitos e muitos procedimentos, certo? Todos os procedimentos que o técnico de enfermagem realiza, o enfermeiro realiza, mas nem todo procedimento que o enfermeiro realiza, o técnico realiza. É o que a gente chama de procedimentos privativos. Mas o técnico tem sim uma grande demanda de afazeres. Serviço mal remunerado. A gente sabe que é difícil, é complicado. O salário do técnico, do enfermeiro, do auxiliar é pouco em relação à quantidade de trabalho que eles fazem, né, que eles exercem, né? O que faz a pessoa ganhar mais é quando tem, por exemplo, um vínculo federal, né? Aqueles profissionais que trabalham para os hospitais das clínicas, né? Que tem um vínculo pela federal, pela EBSER. Então, assim, ele já ganha um pouco mais diferenciado, né? Tem hospitais particulares que pagam melhor do que no público. Ou assim, se você trabalhar para o Estado, dependendo da seleção, né, do concurso que você fez, o salário é até melhor do que numa prefeitura de uma cidade do interior. Então, vai depender também do local. Jornada dupla de trabalho. Então, assim, muitas vezes não é nem tão dupla, é tripla mesmo. Então, tem profissionais que têm 3 empregos. Já vi ter 4 empregos já. Então, assim, trabalha em 2 hospitais, ou então trabalha num posto de saúde e no hospital. Então, assim, gente, ter mais de um emprego na área da saúde não é fácil. Falta de tempo. Então, é justamente isso, gente. Se o profissional não tem tempo por ter muitos empregos, como é que ele vai cuidar de si próprio, né? Para poder cuidar do paciente? Uso indiscriminado de automedicação. Então, tem profissionais que ficam com tanta sobrecarga que eles passam a tomar medicações, né? Eles viciam em medicações. Falta de autoconhecimento.
Então, assim, a partir do momento que a pessoa está esgotada fisicamente e psicologicamente, né, que eu falo do profissional de enfermagem. Então, assim, ele não vai ter mais o autoconhecimento, o autocontrole sobre seu corpo, né? E muitas das vezes até sobre suas ações. Por isso que todas esses pontos podem sim e fazem com que um profissional de enfermagem cometa erros. Por exemplo, ao administrar um medicamento no paciente. Então tem que ter muito cuidado. Então, o que seria autoconhecimento, né, mais a fundo, e inteligência emocional, que esses profissionais eles devem buscar sempre. O autoconhecimento é o desenvolvimento da capacidade de conhecer as próprias atitudes. É preciso conhecer si próprio, suas qualidades, defeitos, limitações, anseios e desejos. Quanto mais a pessoa se conhece, mais consciente ela é de suas atitudes e da influência destas em suas ações ou em seu modo de ser. Então, autoconhecimento, gente, é isso. Já a inteligência emocional, que é algo que a gente deve trabalhar bastante, né, por ser da área da saúde, é a capacidade para compreender emoções e o pensamento baseado nelas, e para regular as emoções de modo que possa promover o desenvolvimento emocional e intelectual, como um potencial adaptativo promotor do bem-estar emocional do indivíduo. Então, ó, estudos afirmam que a forma como os enfermeiros lidam com o estresse permite a manutenção de sua saúde, incluindo a saúde mental e o desenvolvimento da carreira. Então, é importante, eu sei que é difícil, gente, mas é importante a gente sempre trabalhar em cima do nosso psicológico, do nosso emocional. A gente tem que saber sempre lidar com determinadas situações, né? Tanto da nossa vida pessoal, quanto principalmente da profissional, para não interferir no cuidado ao paciente. E aqui são os componentes da inteligência emocional: autopercepção, autocontrole, automotivação, empatia e práticas sociais. Então, autopercepção, o que seria, né? É a capacidade das pessoas conhecerem a si próprias em termos de seus comportamentos frente às situações de vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesma. Então, gente, a gente tem que sempre estar vigiando o nosso próprio comportamento. Às vezes, a gente faz algo tão no automático, né, que a gente pode ser passivo de erro. Então, a gente tem que se conhecer e estar sempre pensando que aquilo não é algo só automático. A gente tem que estar sempre atento, né, no cuidado ao paciente, principalmente em relação à administração de medicamentos, para não ter erros. Autocontrole é a capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor. Então, gente, autocontrole. Tem situações que vai fazer com que a gente saia do sério, que a gente se irrite, se estresse. Então, se você tem autocontrole, se você consegue fazer com que suas fortes emoções naquele momento sejam acalmadas, a gente consegue, né, passar por situações difíceis. Automotivação é a capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente da circunstância. Então, nem sempre a gente está motivado, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma adaptação na nossa vida para quando a gente não está motivado, a gente lembrar sempre, né? Que mesmo não estando motivado, a gente tem sempre um objetivo a ser seguido. Porque a gente trabalha? Porque a gente quer conquistar nossas coisas, conquistar bens materiais, sustentar nossa família. Então, isso é motivo da gente continuar trabalhando, certo? Empatia habilidade de compreensão emocional, identificação de uma pessoa para com a outra. Então, empatia é você olhar o outro, é se importar com o outro, é perceber os anseios e as necessidades do outro. Então, é o que muita gente precisa hoje em dia, de empatia. Muita gente só pensa em si mesmo, é egoísta e não tem esse pensamento de, vou olhar para o outro. Então, infelizmente, muita gente precisa de empatia hoje em dia. E principalmente a classe de enfermagem. Práticas sociais, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe. Vocês também vão ter uma aula sobre trabalho em equipe na disciplina de noções de administração e enfermagem. Então, vocês vão aprender o que é um trabalho em equipe,
como se trabalha em equipe, quais os pontos negativos de não se trabalhar bem em equipe. Então já fiquem cientes, não é fácil trabalhar em equipe, né? Principalmente na área de enfermagem, que infelizmente é uma classe desunida, mas todos têm que saber se respeitar e trabalhar em equipe. Se você não gosta do colega de trabalho, deixa a vida pessoal, né, fora do hospital, do ambiente de trabalho, seja qual for. Mas dentro da unidade de saúde, vocês têm que trabalhar em equipe e em prol do paciente. Então tem que se comportar como profissionais. Como desenvolver a inteligência emocional? Aqui são alguns direcionamentos, certo? Ampliação da autoconsciência, ou seja, reconhecer e compreender nossos próprios sentimentos, pensamentos e ações. A partir do momento que a gente nos conhece, né, sabe quais são nossos sentimentos em relação e ações e em determinadas situações de conflito e estresse, a gente começa a saber controlar isso. Aí vem seguido o controle justamente das emoções, né? Então, emoção, gente, está acima de tudo em relação a controle. Se você sabe controlar suas emoções, então, assim, é muito mais fácil você controlar a sua inteligência emocional, porque é o nosso emocional que muitas vezes faz com que a gente brigue com o colega de trabalho, que a gente grite com ele, né? Coisa que não deve ser feita. Automotivação, né? Questão de crenças da pessoa, das atitudes, pessoas que nos cercam. Então, assim, como eu falei anteriormente, né? A gente tem motivos para estar trabalhando. E também tem pessoas, né, que nos dão força e nos ajudam, né? Tem pessoas que têm filhos, então assim, eu trabalho por causa do meu filho, eu quero garantir o futuro do meu filho. Então, isso também é um fator de auto motivação. E figura de um mentor, que é o modelo a seguir. Sempre tem alguém na nossa vida, gente, que a gente tem um espelho, né? Às vezes é mais de uma pessoa. Então não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa, né? Uma pessoa de moral, de ética, de atitude, e você se espelhar nela. Então, isso é muito importante também para a gente desenvolver uma inteligência emocional. Porque não é que a gente vai imitar aquela pessoa, mas a gente vai admirá-la e vai querer fazer o bem igual ela faz. Eu estou falando em relação a pessoas realmente éticas e de morais, tá? Então, pessoas que realmente é um modelo a ser seguido.